Boa noite. Ele pensa que se as pessoas refletirem mais, vão poder viver melhor. Por isso, gosta de provocar reflexões. Utiliza os acontecimentos do dia a dia para analisar a cultura contemporânea. No noticiário, aponta conflitos que a cultura encobre e, às vezes, desvenda aspectos da vida do mundo de hoje. É escritor e colunista da Folha de São Paulo. O que diz traz a marca da psicanálise, sua profissão de origem. Contardo Caligares, um inquieto observador da cultura brasileira, é o convidado de hoje do Roda Viva. Você vê a entrevista em um instante. O psicanalista Contardo Caligares é um cidadão do mundo. Nasceu na Itália, estudou na Suíça, na França e viveu mais de 20 anos viajando entre o Brasil e os Estados Unidos, clinicando e dando aulas em universidades. Vem dessa experiência de estrangeiro a análise aguçada que ele faz do mundo e da vida contemporânea. É fácil impor restrições ao terceiro mundo. Países ricos que desmataram tudo o que podiam agora querem limitar a floresta dos outros. Setembro de 2001, Nova York. Por que um acontecimento como esse provoca sentimentos de indignação em algumas pessoas e de comemoração em outras? Na Europa, a extrema-direita ganha terreno e a xenofobia expõe uma contradição. Europeus precisam de imigrantes, mas não conseguem conviver com eles. A política fez crescer nossa esperança na democracia, o que não evita o voto errado, e talvez nossos representantes nem façam o que a gente tenta expressar votando. E o Brasil? Consegue ser uma nação? Brasileiros compartilham o sentimento de uma comunidade de destino? Estão todos no mesmo barco? No divã do terapeuta, as dificuldades sentimentais e amorosas se misturam a frustrações e tentativas de juntar os cacos de relações em crise. A busca do amor é um caminho cheio de armadilhas. No extremo do desamor e do desafeto, a violência redesenha ou reafirma a realidade. Às vezes, através de um adolescente que comete um crime repugnante, ou quando uma filha mata os pais numa casa que não parece muito diferente da nossa. E mesmo quando pai e madrasta são suspeitos da morte de uma filha numa casa que também não parece muito diferente da nossa. Refletindo e escrevendo sobre o cotidiano que nos rodeia e muitas vezes nos assusta, Contardo Caligares se orienta pelo fato de que a realidade tem uma razão de ser e que, se essa razão se manifesta nas outras pessoas, deve existir também em nós. Por isso, trata dessas coisas na primeira pessoa do plural e lança sobre elas o olhar mais penetrante e independente de um estrangeiro ou de um desterrado, como ele costuma se definir. Dos 60 anos de vida, Contardo Caligares passou a maior parte do tempo fora da terra natal, Milão, na Itália. Psicanalista, psicoterapeuta e ensaísta, formou-se na Suíça e na França e está radicado no Brasil há 20 anos, 10 deles vividos entre São Paulo e os Estados Unidos, onde também foi professor convidado na New School de Nova York e na Universidade da Califórnia. Colunista do jornal Folha de São Paulo, onde tem uma coluna semanal, já escreveu centenas de ensaios, crônicas e tem 11 livros publicados. Entre eles, impressões sobre o Brasil, sobre nossa cultura e o modo de ser e pensar brasileiro. Em outro, analisou um fenômeno cultural que se tornou fonte de dificuldades e preocupações na família moderna. Escreveu cartas destinadas a terapeutas, revelando também bastidores da profissão. E chegou agora onde mais queria, seu primeiro romance, O Conto do Amor. Uma história que tem traços autobiográficos, mas construída na forma de ficção. Nova frente de trabalho de um terapeuta que lida com a realidade no consultório e na coluna semanal do jornal. Para entrevistar o psicanalista Contardo Caligares, convidamos Ricardo Couto, repórter da revista Brasileiros e do portal IG. Jurandir Freire Costa, psicanalista, escritor e professor de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eliane Brum, repórter especial da revista Época. Caterina Coutai, socióloga e psicanalista, professora dos programas de graduação e pós-graduação em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Clóvis Rossi,
colunista do jornal Folha de São Paulo. Mário Sérgio Cortella, professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC de São Paulo. E Laís Duarte, aqui à minha esquerda, repórter do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura e que traz para essa entrevista as perguntas enviadas pelos telespectadores. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. Você também pode participar perguntando pelo telefone 11 3677 1310. 11 3677 1310. Se preferir, a internet, nosso site é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, Contardo Caligares. Boa noite. É um prazer recebê-lo. Prazer mesmo. Contardo, no material que a produção do programa reuniu, tem uma entrevista sua de 1996, dada ao Jornal do Brasil, o repórter Cláudio Cordovil, em que você fez a seguinte afirmação, entre outras: a mídia nos serve o que queremos dela. Então, minha pergunta é, o que é que a mídia, cobrindo o caso Isabela, nos serve e que tem mantido o interesse de, eu ousaria dizer, de todos, há um mês já? Eu acho que pensar que a mídia fabrique o interesse das pessoas é atribuir à mídia um poder que, na verdade, ela gostaria de ter, eventualmente, mas não tem. Acho que a mídia consegue captar um interesse, ou pelo menos responder a um desejo, a um interesse que já está lá. Por exemplo, nos primeiros dias depois da morte de Isabela, acho que a capa da Folha de São Paulo deu a fotografia de um menino que tinha sido marcado por um ferro de boi. Era uma foto bastante impactante. Sumiu no dia seguinte, né? Diante simplesmente do fato de que as pessoas queriam saber mais. Bom, tem razões pelas quais as pessoas foram... Isso, quer dizer, o que será que tem de nós ali, claro, né? Claro, tem razões, porque é um quadro familiar muito parecido com o quadro familiar da gente. Por uma vez foi oportunidade para que se falasse dos sentimentos que existem, inevitavelmente, numa boa metade das famílias, são em todas as famílias nas quais tem filhos de um casamento anterior, enteados, enteadas, e não são sentimentos ruins necessariamente, só que a família mudou, né? A metade das pessoas, mais ou menos, divorciam, casam de novo, e levam para esses casamentos filhos dos casamentos anteriores, e é preciso inventar novas maneiras de conviver, porque... seria um pouco babaca, enfim, pensar que, vai ser tudo legal, a gente vai se amar, os enteados são a mesma coisa do que os filhos. Sim, claro, seria legal, mas não é bem assim, é um pouco mais, tem uma série de... Mas e na família, deixa eu só completar aqui, mas você falando isso, você está dizendo que a família... que é o primeiro casamento, mantido, indissolúvel, etc. Não, esses conflitos não existem? Não, são outros, não é que não tenha... Sem conflito não tem nada, né? Eu não acho que exista um quadro familiar sem conflitos. Só que tem conflitos novos. Eu não sou nunca nostálgico. Acho que a nostalgia do que já foi a família, do que já foi a vida, francamente não é comigo. O que me interessa muito mais é sempre pensar, bom, o presente é isso, o que a gente faz de interessante com isso. Ainda na linha da pergunta da Mônica, além da tragédia em si, né, esse episódio escabroso da morte da menina, eu fiquei chocado com as cenas que a imprensa mostrou nas últimas semanas, a reação das pessoas, o circo montado em torno dessa tragédia. Eu queria fazer apenas uma pergunta sobre o caso Isabela, porque já não aguento mais ouvir falar nesse assunto, né? Eu só acho que o único jornalista que não escreveu sobre isso. É só uma pergunta. A imprensa hoje se limita a fazer a cobertura dos fatos ou acaba ela própria sendo indutora dos acontecimentos que está cobrindo? Ricardo, você sabe que é um círculo, né? Mas o círculo não funcionaria se a imprensa não estivesse respondendo a alguma coisa que é uma espera. Agora, eu acho que a arte do bom jornalismo é, ao mesmo tempo, falar das coisas que estão sendo, de alguma forma, mais que esperada, mas exigidas pelo público leitor, e deslocar um pouco essa espera. Pelo menos é o que eu sempre tento fazer. Não me interessa, é a semana onde acontece o caso Isabela, poderia falar de, sei lá, um menino chinês que
não comeu naquela noite, mas assim, não é isso. Eu prefiro que falar as pessoas daquilo. vão para lá e falam e fazem aquelas coisas todas, aquele monte de gente, os comentaristas, aquilo tudo. Não, porque tudo a bem, imprensa mas quero tá lá. dizer, o importante é conseguir falar daquilo, mas deslocando um pouco, ou seja, procurando nessa espera os momentos, os elementos que vão permitir ao jornalista, à imprensa, fazer que as pessoas, depois de ter lido, pensem um pouco diferente. No caso de Isabela é isso, por exemplo, a possibilidade de pensar no que é a família hoje, de pensar que a violência dos adultos com as crianças existe, muito mais do que a gente suspeita, não é uma novidade. A minha experiência com esse caso, pelos e-mails que eu recebi quando escrevi sobre isso, me chocou, vou ficando na reação das pessoas. Primeiro, o pessoal do Peg Lincha, que você mesmo mencionou, quer dizer, me pareceu o absoluto desprezo por devido processo legal, que acho eu um pilar da civilização. Quer dizer, desde o primeiro dia, o delegado culpou o casal, sem qualquer investigação, sem perícia, sem nada. O casal era culpado, primeiro ponto. Isso é um Segundo, primeiro ponto, os leitores aceitaram a culpa do casal. Inclusive, quando eu escrevi dizendo, olha, vamos com cuidado nesse negócio, porque tem todo o devido processo legal. Muita gente respondeu dizendo, não, eu não quero ser enganado por esse casal, como é que eu vou fazer o papel de trouxa? Sim, mas, Clóvis, a pressa em acusar, culpar e julgar, nesse caso, é sobretudo relativa ao fato de que todo mundo sabe que podemos ser violentos com as crianças. É uma coisa que não queremos saber. Então, vamos acusar, julgar, condenar e regrar essa questão logo em cima desses dois indiciados, que talvez sejam culpados ou não, isso não é conosco de fato, é com a justiça, mas a pressa, a vontade de estar lá na frente gritando, lincha, lincha, pega, assassino, caramba, é sobretudo relativa ao fato de que o cara não quer nem se lembrar vagamente que ele mesmo é capaz de ser violento, que ele mesmo na noite antes voltou para casa bêbado e bateu na filha, no filho, e nem se lembra direito em quem bateu, aliás, porque estava tão bêbado que esqueceu. Mudando um pouco de assunto, a maioria de nós está em busca de reconhecimento, quer ser amado, quer ser admirado. A minha pergunta é, por que a gente precisa tanto de reconhecimento, busca tanto reconhecimento e amor nessa sociedade? Eu queria saber como é que tu lida pessoalmente com a busca de reconhecimento. Eu queria saber se, por exemplo, agora tu está com frio na barriga de estar aqui. Não, eu tenho um problema que é não estou, vou responder a tua pergunta, mas não estou com frio na barriga porque eu tenho reações paradoxais, ou seja, em situações onde normalmente deveria estar tenso, eu tenho tendência a relaxar, e vice-versa. E também porque eu só vejo caras amigas, enfim, espero. Mas tudo bem. Mas eu acho que a questão absolutamente central da necessidade de ser amado, reconhecido por todos os outros, aliás, se for possível, né? É absolutamente central na sociedade moderna, porque mais ou menos 200 anos atrás, não sei, que é muito pouco tempo, na verdade, do ponto de vista da história, mas que tipo 3 vidas do tamanho da minha é nada, né? Nós saímos de uma situação em que o lugar de cada um era absolutamente estabelecido por onde ele tinha nascido, o que os seus pais faziam e companhia. Então, fulano era nobre, não era nobre, era servo da gleba ou não, caramba. Quem ele era, o lugar onde ele nascia era o lugar onde passaria geralmente o resto da sua vida, faria a profissão do pai, seria aprendiz. Bom, isso acabou. De repente, e a partir daquele momento, a posição que nós ocupamos no mundo, ela depende do olhar dos outros. Eu sou psicanalista, sei lá, o colunista da Folha, sou colunista da Folha de São Paulo porque tem pessoas que me leem, não é porque estou lá. Eu sou psicanalista porque tem pessoas que vêm me ver, porque senão o título, sei lá, o diploma não significa bolhufas, é o reconhecimento dos outros que me diz quem eu sou. E, nessa linha, claro, o amor dos outros. Como é que tu lida com isso? Tu fica ansioso? Eu fico ansioso. Não, eu lido com uma certa simpatia, porque eu tenho carinho pelos outros, isso em geral.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o olhar, Contardo. Você, quando apareceu, naquele telão, você deu um sorriso. Você aqui, olhando para você mesmo, quando apareceu de corpo inteiro, você deu um sorriso. O que era? Narcisismo ou era... Não, eu estou ficando velho? O narcisismo, contrariamente ao que a gente pensa, o narcisismo para nós, para nós, digo, em psicanálise, em psicologia em geral, não tem nada a ver com se olhar. O narcisismo é o seguinte, é mais pelo lado do que a Eliane perguntava, é como é que os outros me veem. Essa é a questão narcisista. E, na verdade, quando a gente olha no espelho com preocupações do tipo, o que a gente está tentando ver lá não é a imagem de nós mesmos, é o que os outros veem. O que será que os outros veem quando olham para mim? Eu acho que se dê um sorriso porque eu me acho um pouco engraçado. Então, as pessoas estão te psicanalizando um pouco aqui, né? Estão te psicanalizando. Tem uma questão que a Laís quer fazer a voz do telespectador. A Paula Martins, de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, diz que recentemente o senhor apontou que a consolidação das diferenças hoje isola os indivíduos. Então, como resgatar o sentimento de coletividade na sociedade pós-moderna? Se eu tivesse uma receita, já estaria saindo. Mas não, acho que é uma pergunta, é a grande pergunta, talvez a grande pergunta social do momento, porque nós, ao mesmo tempo, não queremos perder nada de nossas diferenças. E as diferenças são, a começar pela diferença individual, né? Sou eu e companhia. A prova é que é incrível, afinal, quer dizer, a roupa serve para o mesmo propósito, que é, eventualmente, nos proteger do frio e esconder aquelas partes que seriam vergonhosas. Mas nós somos aqui não sei quantas pessoas, não tem ninguém vestido do mesmo jeito, né? É interessante. Isso só mostra quanto nós prezamos a individualidade e a diferença individual. Bom, isso vale para o single indivíduo, vale para o grupo. Como é que se concilia a importância do indivíduo com a ideia de constituir uma coletividade? Claro que era muito mais fácil, uma coletividade tradicional era uma vida muito mais fácil, mas isso para nós é perdido para sempre, não vale a pena ter nostalgia disso. A coletividade tradicional seria assim, tipo, você, desculpe, vai morrer, não agora, toque ferro aí, mas, ou madeira que seja. Mas você está completamente tranquila porque, de qualquer jeito, não sei, você é o quê? São Paulina? O que você... Flamenguista. Bom, porque igual, mesmo depois da sua morte, o grande Flamengo continuará. Eu imagino que isso não seja uma grande consolação para você, né? Numa sociedade tradicional, a continuidade do Flamengo regra o problema da minha morte. Não tem Isso acabou. Isso para nós está completamente perdido. O nosso destino individual é mais importante do que o destino de qualquer coletividade a qual a gente pertence. Contardo, você falou de coletividade. Eu não quero voltar aos casos do momento em relação à violência, mas uma questão de fundo para mim. Você se lembra daquela correspondência entre o Einstein e o Freud? Sim, sobre a guerra. Isso, Por que a Guerra, que foi no Brasil, existe até o livro em português, Por que a Guerra, em que o Freud pergunta, aliás, é perguntado pelo Einstein, numa correspondência, ele acha o Einstein, e vice-versa, o tema da violência. E o Einstein pergunta ao Freud uma coisa: você acha que algum dia a violência deixará de existir ou ela é inata ao ser humano? O Freud responde que, infelizmente, ele achava que sim, que a violência ela é indistinguível. Sim. O Einstein não se conforma, manda outra carta tentando argumentar. E o Freud diz: lamento, mas humanos somos assim. Sim. Você pensa desse modo? Você acha que a violência ela é uma pulsão inextinguível? Isto é, sempre haverá violência entre nós? Sim, sempre haverá violência, sem dúvida nenhuma. Agora, ela pode ser administrada de muitas maneiras possíveis, né? Tem repressões que são benéficas, tem formas de controle, tem formas de expressão e, sobretudo, a possibilidade de expressar a agressividade da gente, isso eventualmente diminui a necessidade de atuação, de atuar a violência, quero dizer. É bom saber que a gente é capaz de odiar, por exemplo. É bom... Eu acho que todo mundo tem que ter um inimigo, pelo menos um, né? Ou dois. E o que é expressar a agressividade? Vai saber que você não gosta de alguém. Eu tenho pouquíssimas pessoas das quais não gosto, aliás, mas
faça um esforço para conseguir ter algumas e admitir que você não gosta daquela pessoa, admitir que, francamente, lhe é completamente indiferente que algo ruim aconteça com essa pessoa, ao contrário, legal. Tá bom, Laís. Tem uma pergunta que até tem a ver com isso, que é do Gilson Vieira, de Formiga, Minas Gerais. Ele quer saber por que, quando o crime acontece aqui no Brasil, se coloca a culpa na sociedade. E quando é em um país de primeiro mundo, como esse que foi divulgado hoje na Áustria, se coloca a culpa somente no indivíduo. É uma boa pergunta. Primeiro, bom, no caso do crime da Áustria divulgado hoje, tem uma tal complicação patológica naquela história que é difícil não pelo menos se perguntar quem é essa figura, né? Bom, mas ele tem razão. Existe uma certa tendência, os brasileiros, e não só os brasileiros, tem outros países que têm essa tendência, tem uma certa tendência como é que poderia dizer, a se autodenegrir. Então, quando é possível culpar a sociedade como um todo, né, isso funciona. E em muitos casos, na verdade, não faz sentido. As coisas que acontecem aqui aconteceriam em qualquer outro lugar, né? Eu concordo com ele absolutamente. E essa tendência a se autodenegrir, a pensar, sabe, eu me lembro muito bem quando eu... Agora mudou sobretudo nos últimos anos, mas quando eu decidi me estabelecer no Brasil, eu vinha da França na época, era uma coisa engraçadíssima, Jurandir se lembra muito bem dessa época, porque eu dizia para os amigos, olha, eu estou seriamente pensando em fechar Paris e me estabelecer no Brasil, estou gostando para caramba disso aqui. E os amigos diziam, você está louco vir para cá, isso aqui é um horror, não faça isso, por amor de Deus. Todos os brasileiros me diziam isso. Agora nós vamos fazer um intervalo, tá bom? Então, como eu já avisei, agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos num instante com o Roda Viva, que hoje tem na plateia Maximilian Caligares, jornalista dos blogs Aprendiz e do Gilberto de Benstein, Pedro Hertz, empresário, Augusta Cavalcante, pedagoga, e Hélio Alves da Silva, professor de Finanças da Fundação Armando Álvares Penteado e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que entrevista hoje o psicanalista, psicoterapeuta e ensaísta Contardo Caligares. Autor de livros, ensaios e crônicas, Contardo Caligares se tornou mais conhecido do público através de sua coluna no caderno Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, onde escreve há 9 anos. São artigos semanais publicados às quintas-feiras e que já foram reunidos na coletânea Terra de Ninguém, 101 crônicas. Outra edição, com o título de Quinta Coluna, está sendo preparada com outras 101 crônicas. Amor, sexo, política, futuro, violência, consumismo, casamento. Contardo Caligares ultrapassa os limites do consultório e procura nos acontecimentos do dia a dia os significados que possam explicar o que somos e como pensamos e agimos. Catarina Coutai, por favor. Bom, A Mônica está... Catarina, por favor. Tudo bem. Bom, Caligares, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, enquanto cidadão do mundo, você vem escrevendo há muito tempo sobre os acontecimentos do mundo e principalmente da realidade brasileira. Isso só para nos atermos às tuas crônicas da Folha. Se já não é fácil para um cientista social produzir um artigo semanal, me parece que é ainda mais difícil para um psicanalista, que se autoriza a exercer o seu direito de cidadania, que é o que você faz. Visto que, ao mesmo tempo que mais que qualquer outro, ele está supostamente preparado a tornar inteligível aquilo que para muitos parece opaco, ele também sabe que nada o autoriza, fora da clínica e da transferência, a interpretar fenômenos individuais e coletivos. Como conciliar a necessidade de identificar as formas contemporâneas de mal-estar na civilização, das quais você fala, levar em conta o que acontece no mundo sem isolar o sujeito e não cair na interpretação selvagem. O desafio me parece grande
como você vem lidando com isso, até porque você foi exposto aqui a uma interpretação selvagem, né? Ou seja, isso é muito fácil, né? Escuta, eu acho que, por um lado, existe uma transferência social, não comigo, mas com a psicanálise. Bom, a psicanálise hoje, pelo menos, a psicanálise em geral, a psicologia clínica, não só a psicanálise, ela ocupa socialmente um lugar para o qual são colocadas perguntas. E tem respostas que são possíveis. Por outro lado, eu não escrevo uma coluna de opinião. Na verdade, eu mal gosto de, já gosto pouco de ter opiniões, ainda menos de forçar opiniões. Se não é de opinião, do que é a sua coluna, então, Contardo? Desculpe. Eu sou quinta colunista. É isso mesmo. Me interessa despertar as forças escondidas e virtualmente ignoradas pelo próprio sujeito dentro dele, aquelas forças que são uma quinta coluna dentro de sua coerência subjetiva, sabe? Uma coisa. E isso é um trabalho de psicanalista? Isso é um trabalho de psicanalista, mas se não fosse psicanalista, mesmo assim, acho que faria a mesma coisa, porque é o tipo de relação com os outros que eu gosto. O Contardo, o Ricardo do Recife disse que está perguntando se o poeta tinha realmente razão, se tristeza não tem fim, felicidade sim. É que essa música eu gosto muito, mas como eu tenho uma certa dificuldade com o termo de felicidade, tristeza, não, eu acho que também precisa entrar na vida e caminhar na vida como no casamento, na tristeza e na alegria, né? E, se possível, com a máxima intensidade possível. E você acha que não existe a felicidade? Eu acho que eu me engordo, se quer saber. Acho que a felicidade existe, e existe também uma pílula da felicidade, chama-se heroína injetável, 2 vezes por dia, tem um certo custo subjetivo e financeiro, mas fora isso, funciona. É a única, aliás, que funciona mesmo. Mas desculpa, deixa eu terminar. Mas no resto, o que me importa é que uma vida vale a pena ser vivida. Ou seja, que seja uma vida intensa, que vale a pena ser contada, que faça que quando a gente se aproxima do fim possa olhar para trás e dizer, sabe, aquela tipo... Foi uma puta corrida, desculpe a palavra, mas passou das 11 horas, acho que dá para dizer. Então, isso sim, mas isso não é felicidade, eu não quero ser feliz, eu quero ser interessado pela vida, ter o gosto de viver, inclusive quando estou triste. Quando estou triste, eu quero ser triste mesmo. E o que é ser feliz? Pelo jeito, não, depende, você deveria ter me visto no dia que meu pai morreu, não era assim. Queria saber qual é a tua receita, fazer uma consulta, né? Com tanta desgraça e maracutaia que tem no noticiário, como é que o senhor faz para manter o otimismo e o bom humor depois de ler os jornais no café da manhã? A coluna do Clóvis Rocha, por exemplo. Né? Como é que faz para manter o bom humor, o ânimo e seguir em frente? Escuta, eu nunca pensei, aliás, não fui nem preparado para isso pelos meus pais. Ninguém me disse que eu viveria em Disneylândia. Eu nasci numa cidade que era cheia de escombros da guerra, onde tinha uma casa totalmente destruída a cada 4. Filho de um pai perseguido durante o fascismo, nunca achei que eu não nasci na Disneylândia, eu nunca pensei que o mundo fosse Disneylândia. E como todo mundo, tive, sei lá, tinha inimigos no colégio que me esperavam na saída para me encher a cara de porradas, enfim, e eventualmente dava algumas também. E a vida não é feia, não é isso, não é Disneylândia. E eu sou muito feliz de viver num mundo que é cheio de variedades, diversidades de emoções, inclusive de sofrimento. Acho que o sofrimento da gente, tudo bem, ele faz parte da vida e tem que ser encarado e de alguma forma abraçado. Sabe quando alguém chega porque teve um luto, porque aconteceu um desastre na vida dele e me diz, eu gostaria de me sentir melhor? Sim, mas o primeiro passo é se autorizar a estar mal.
A gente tem o direito de chorar, de ficar parece que a triste. gente não... Parece que a gente vive numa sociedade que não aceita o sofrimento, a frustração como parte da vida. Parece que tem o imperativo de ser feliz sempre. Sim. Tu acha que tem um excesso de medicalização do sofrimento humano, da dor humana? Sim, sem dúvida, sim, por causa disso, sobretudo que claro, isso funciona sobretudo hoje em dia com adolescentes e crianças, né? Porque a primeira reação o primeiro efeito desse excesso é que os pais, claro, eles não toleram que seus filhos sejam infelizes, porque os filhos não, pelo menos eles não. Então, bom, estão dispostos a qualquer recurso, mas também eu não sou contra a medicação, mas, de novo, o único remédio que funciona é aquele que disse antes, os outros são só paliativos, funcionam um pouquinho. Você disse que felicidade é engodo. A ideia de seguir a felicidade. A ideia de felicidade é engodo, psicanálise é um lenitivo, ela é Não, a psicanálise é consolação. feita para tornar a vida muito mais interessante, para viver mais intensamente. Não é para ela amainar os desesperos? Pelo amor de Deus, não. Se eu fizer isso um dia, você pode me ligar e que vou te convidar para um jantar. Não vou dizer onde, porque não pagará nada, mas depois te digo. Contardo, a Thaís Guedes, aqui de São Paulo, pergunta justamente sobre isso. O que é ser feliz para você? Eu disse, o que é ser feliz, entre aspas, para mim, é viver o mais intensamente possível todo o leque de emoções que são as emoções normais, digo, variadas e normais de uma vida humana, ou seja, viver plenamente os meus lutos, as minhas tristezas e também as minhas alegrias. Contardo, eu posso mudar de assunto para falar de política, que enfim é um pouco a minha praia, né? Tem aqui uma entrevista sua na revista Simples do ano 2000, na qual você diz que, por mais que a democracia continue sendo uma espécie de ideal, a sua prática nos foi roubada porque o indivíduo médio, eu, você, o cara ali da esquina, e os jovens ainda menos, nós não temos absolutamente nenhuma influência sobre 90% do que é decidido na nossa vida. Isso 8 anos atrás. Eu acho que nesses últimos 8 anos deve ter piorado muito, e não só no Brasil, piorou em tudo quanto é lugar, a política tornou-se uma coisa completamente divorciada da realidade. Os representantes não têm nada a ver com os representados e vice-versa. Isso, sem dúvida. Como é que você pode construir alguma coisa mais ou menos civilizada sem política? Não consigo conceber muito como. Queria que você explicasse um pouquinho. Escuta, Clóvis, você sabe, hoje em dia, se eu tivesse que me definir politicamente, eu diria que sou um anarquista bem comportado. Né? Sou bem comportado porque não jogo tijolos. Bem-vindo ao clube. No fundo, eu tenho uma extraordinária alergia para todas as formas de poder instituído. Então, pequenas e grandes, mas sou bem comportado, ou seja, aceito plenamente a necessidade do Estado, a necessidade de uma série de funcionamentos instituídos para que a vida seja possível, que a gente não se mate a cada esquina, por exemplo, entre outras coisas, que a gente entre na fila, na padaria, não passe na frente, empurrando e companhia. Bom, então, claro que o meu ideal totalmente maluco é um ideal de democracia absolutamente direta, onde eu teria alguma coisa para dizer sobre qualquer coisa, as leis municipais, estaduais, federais, das decisões internacionais, inclusive sobre a política de outras nações onde nem vivo. Mas, bom, a gente não consegue, né? Você deve ter reparado. Tu acha ainda, Contardo, que o Brasil Tu vive há 20 anos aqui. O que mudou no Brasil, na tua visão de Brasil? Tu ainda acha que o Brasil é o país do futuro? Bom, essa ficou na medida em que tem futuro, certamente deve ser um país do futuro. Não era nesse sentido. Escuta, não, eu devo dizer o seguinte, que vai parecer meio estranho, sobretudo ao Clóvis, que tem um pessimismo bem estabelecido. Realista, certo, é a palavra exata, mas eu acho que se comparo, olhando de fora, se compara o Brasil de hoje ao Brasil de quando eu cheguei, mais de 20 anos atrás, 86, 85, eu acho, de muitos pontos de vista, um país muito melhor. Eu já achava um país muito interessante por muitas razões. Eu me estabeleci aqui porque quis, né? Porque achava, por exemplo, que o diálogo intelectual era particularmente vivo, extraordinariamente mais vivo naquela época do que na França, de onde eu vinha.
porque muito rapidamente fiz aqui os melhores amigos que eu fiz na minha vida toda. Mas você que se sente estrangeiro? Não mais do que na Itália, por exemplo. Ao contrário, me sinto em casa, sobretudo em São Paulo, me sinto em casa. Mas como é que tu te define como desterrado? O que significa ser desterrado? Porque, como anarquista bem comportado, eu tenho uma ojeriza pela ideia de nação. Então, já o fato de dizer se eu sou brasileiro, italiano, é uma coisa que meio que me irrita. Detesto bandeiras, detesto nações, detesto passaportes, detesto alfândegas, detesto tudo isso. Então, no fundo, detesto. No entanto, você... Além de escrever no jornal, psicanalista, e entre outras coisas, também você é autor de teatro. Né? Você tem uma peça chamada O Homem da Tarja Preta, na qual você defende que ser homem é, no mínimo, tão complicado quanto ser mulher, se não for um pouco mais. Sim. Depois do movimento feminista, vamos ter algum movimento masculinista para defender esses seres humanos indefesos que somos nós? Nos tornamos assim nas mãos das mulheres? Como é que é isso? Como é que é essa indefesos eu acho um pouco exagerado. Não, acho que é verdade, sim. Essa peça existe, algum dia vai ser encenada e é verdade que não é fácil ser homem. É muito complicado, os modelos... Mudou? Porque do movimento feminista para cá, quer dizer, as mulheres evoluíram, se emanciparam, jornalistas, sim, mas chefes, continua muito complicado ser mulher. O que aconteceu com o homem? Não, eu acho que cada uma dessas posições continua muito complicada, e todas as posições, de uma maneira ou de outra, são complicadas, sem falar, por exemplo, da posição dos transexuais ou dos transgêneros, que é 1000 vezes mais complicada. Estou falando não só da posição social, mas da posição subjetiva deles ou delas. Mas ser homem não é simples, porque é necessário lidar com, o que posso te dizer, ao mesmo tempo com uma exigência de virilidade que continua a mesma, muito parecida com a exigência do começo do século passado, do século XIX, mas essa exigência é acompanhada de uma série de conflitos internos, de uma descoberta de novas sensibilidades, de um acesso a aspectos subjetivos que não são bem compatíveis. Quer dizer, não só não é fácil, mas além do mais não é possível ser John Wayne todos os dias. Aliás, ser John Wayne todos os dias é um pouco ridículo. Né? Você reparou, eu vim sem as botas. Matar um leão por dia. Exatamente. Mas sempre foi um pouco, viver sempre foi complicado. Né? Agora, viver, o que mudou desde que você se tornou homem, digamos, homem no sentido de idade cronológica só, para cá? Mudou o que em relação à condição de ser homem? Ficou mais complicado, menos complicado, mais fácil, mais difícil? Por quê? Bom, mais complicado digamos assim, mais conflitivo porque muito menos monolítico, né? Isso é verdade também para a mulher, quer dizer, o papel social, no sentido mais amplo, não é só no sentido também de como os outros nos veem, para retomar a sua pergunta, é muito mais diversificado. O que está sendo esperado de nós não é uma coisa só. Sabe, o homem de classe média do século XIX, no fundo, ele podia resumir facilmente o que estava sendo esperado dele para que ele fosse um homem. Hoje em dia, o que está sendo esperado de mim para que eu seja um homem? Já dizer um homem é meio ridículo. E o amor das mães pelos homens? É bom ou é ruim para os homens? O amor das mães é bom para os homens à condição que as mães não se esqueçam nunca de serem mulheres, não dos filhos, mas dos maridos. Explique-se, por favor. É melhor explicar, né? O amor das mães é muito bom, sempre é muito bom, a não ser que seja Você foi amado mas... pela sua mãe? Ah, sim. Você nunca fala dela, né? Fala sempre do pai. Eu também falei da minha mãe. E, aliás, no meu romance, que é um romance em grande parte dedicado ao amor do meu pai, existe uma personagem feminina, que não é a mãe do protagonista, mas que é uma personagem feminina que tem muito a ver com a minha mãe, sem dúvida nenhuma. Não, foi muito amado pela minha mãe, mas a minha mãe, que me amava muito,
trancava o quarto à noite quando ia dormir com meu pai, porque tinham coisas para fazer nas quais não tinha nada que ver, né? Bom, e podia bater quanto quisesse na porta. Aliás, só, como não adiantava nada, voltava para a minha cama, pronto. Isso tem a ver, isso que você acabou de dizer, tem a ver com alguma coisa que foi dita no bloco anterior, a respeito da dificuldade dos pais de frustrarem os seus filhos como uma característica mas isso é uma característica da modernidade, né? Como os filhos se tornaram um pouco os representantes da continuidade de nossa vida, né? Eles são mais ou menos encarregados de serem tão felizes quanto nós não conseguimos ser, né? São assim, eles têm esse mandato, né? Bom, evidentemente que a tendência então é fazer todo o possível para que, não é nem para que sejam felizes, é para que ele nos ofereça um show de felicidade que é necessário para os pais. Para os pais, nós aos pais oferecemos um show. Geralmente são uma prova da evolução da espécie, né? Claro. Pegando as mulheres, a gente vive numa época que o padrão de beleza é ser magra, quanto mais magra melhor, não só para as modelos, mas para todas as mulheres. O que essa falta de carne como padrão estético a ser alcançado revela sobre a nossa época? O que esse padrão de beleza revela sobre a nossa época? Bom, primeiro tem que fazer algumas exceções, porque existem até revistas pornográficas só de mulheres imensas e tem compradores. Então, bom, mas como senso comum, é sem dúvida isso, que a ideia de elegância foi nessa direção. Eu não sei se não tem alguma coisa a ver com uma certa androginia, ou seja, o fato de que a gente gosta, os homens podem gostar de encontrar na mulher traços de androginia, traços que são masculinos, né? Uma ausência daquelas formas que são classicamente consideradas femininas, e uma maneira de... Também a ideia da mulher dinâmica, trabalhadora, quando você vê as formas de uma mulher de Ingres, por exemplo, de uma oriental, é a ideia da mulher que não faz nada, né? Que fica lá assim, esperando e comendo lupuns em algum harém da Turquia, claro que vai engordar, mas essa gordura branca é quase um símbolo da sua espera do encontro lascivo com o sultão quando ele chegar. Enquanto talvez o magro tenha a ver também com a exigência de um dinamismo parecido com o dinamismo masculino, né? Não sei, estou inventando na hora, essa é uma coluna que eu não escrevi. A questão das cirurgias plásticas tão frequentes, quer dizer, se bota, se tira silicone, se interfere o tempo todo no corpo. Esse corpo é para ser tocado ou para ser olhado? Parece que mais que é um corpo para ser, ser olhado e não tocado. Eu não tenho uma posição de princípio à cirurgia plástica. Acho que a única coisa que tenho para dizer sobre isso é o seguinte, que muitas vezes, mas não todas, longe disso, acho que é perfeitamente legítimo recorrer a isso em uma série de situações legítimas e, bom, não é nem legítimo nem não legítimo, bom, mas só acho que muitas vezes as pessoas, porque não são só as mulheres, pedem uma mudança à cirurgia plástica que, na verdade, não tem nada a ver com o corpo deles ou delas. É como se esperassem uma mudança de alma de uma operação no corpo. E aí não funciona. Aí elas podem continuar pedindo outras operações e mais outras, porque o tipo de mudança que eles estão pedindo não tem nada a ver com o corpo. Eu não posso agora nós... tá bom. Ele falou uma operação de alma não muda o corpo. Você é dualista? Não. Você acha que existe alma e corpo? Não, eu acho que eu acho que nós somos dualistas do ponto de vista cultural, obviamente, porque ninguém é capaz de falar eu sou o corpo. A gente diz eu tenho um corpo.
Então, digo lá, linguisticamente somos dualistas, somos profundamente dualistas, mas do ponto de vista do... A ideia para você, como psicanalista de alma, no sentido espiritual, ela é viável? Ou o inconsciente é mais impactante? Não, a minha ideia é que tento pensar com dificuldade, porque eu acho que os nossos meios culturais, propriamente, para pensar isso são limitados, mas eu tento pensar o sujeito como um conjunto que tem uma presença corporal, e tudo isso vai junto. Então, é claro que as emoções, a inteligência, os pensamentos têm expressões químicas e companhia. Essas descrições químicas são só um tipo de descrição de um fenômeno que, por outro lado, é uma descrição subjetiva. E eu tento conviver com a ideia de com a ideia de que não somos dois, enfim. Nós vamos agora para mais um intervalo. Nós voltamos já já com a Roda Viva, que também é acompanhado na plateia por Paula Medeiros, produtora cultural, Sara Chofakian, empresária, Alexandre Jurkovic, estudante de teologia da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, e Maria Lúcia Teixeira da Silva, psicoterapeuta. Até já! Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o psicanalista, psicoterapeuta e ensaísta Contardo Caligares. Contardo, agora você fez um romance, escreveu um romance. Sobre o que é o seu romance? Escrevi um romance que se chama O Conto do Amor, por várias razões. Eu sempre acho que a gente escreve, que qualquer ficção responde ao fato de que tem coisas na vida com as quais a gente não sabe direito o que fazer, perguntas que ficam assim em silêncio, em suspenso. No caso específico, foi uma maneira de responder a uma conversa com o meu pai, no leito de morte, uma confissão no leito de morte dele, claro, numa confissão que ele me fez. O primeiro capítulo do romance é totalmente autobiográfico, tem os mínimos detalhes. Confissão muito estranha, pois ele me disse que ele tinha certeza de ser a reencarnação do ajudante de um pintor da Renascença italiana. Coisa muito estranha, porque meu pai não era espírita, não acreditava em encarnação, e era completamente agnóstico do ponto de vista religioso. Mas amava a arte, eu aprendi. Mas amava a arte, completamente, perdidamente. Bom, essa pergunta ficou comigo, ele morreu um mês depois, eu viajei, não tive a ocasião de falar com ele de novo, e nem sei se teria conseguido, porque no fundo a gente, eu acho, hoje pelo menos, que falou muito menos do que eu teria gostado. Eu tinha um imenso carinho por ele, e, bom, 10 anos mais tarde, eu tentei entender o que era aquilo. E, claro, a única coisa que eu consegui fazer, mas o que eu acho que é muito, pelo menos para mim, é inventar uma ficção, que seria uma espécie de resposta à pergunta que eu tinha. Claro, uma série de coisas me ajudaram, ele me deixou, ou pelo menos eu fiquei com 60 volumes de diários dele, 60 anos de diários, com os quais eu não sabia direito o que fazer, né? E eles estão com você, os diários? Os diários estão com você? Estão comigo, estão aí, estão no meu consultório em São Paulo, lá ao lado das obras de Freud, pertinho. Então, eu escrevi um romance e eu acho que foi uma experiência extraordinária para mim, foi uma experiência reparadora daquele silêncio. Eu acho que, aliás, a literatura tem para quem escreve, e não só para quem escreve, uma função reparadora, de reparação, verdadeiramente, e foi uma experiência, que posso dizer, comovedora, foi uma maneira de retomar o contato com ele, e também foi uma experiência muito importante porque, no fato de escrever ficção, eu digo algumas coisas também para todos os meus leitores das quintas-feiras, de alguma forma. É uma coisa muito parecida com o que tento dizer ou fazer com as minhas colunas. Porque o que eu tento, no fundo, o que eu tento fazer com as minhas colunas é que a vida cotidiana de todos nós, dos que me leem,
a relação com o filme, com um episódio de crônica, ou caramba que seja, uma peça de teatro, ou um momento, que essa relação tenha uma qualidade melhor, seja simplesmente mais complexa, mais interessante, tornar a vida mais interessante e, portanto, aumentar em todos, à medida do possível, o gosto pela vida. Escrever um romance é um pouco a mesma coisa, é uma maneira de dizer para os mesmos leitores, se é que serão os mesmos ou não, que a vida tem que ser vivida como uma história que sempre vale a pena ser contada, tem que ser vivida como se pudesse ser um romance, e que, de fato, qualquer vida tem a dignidade suficiente para se tornar um romance. E quando você releu o romance, você leu o romance? Sim, claro. E você se reconhece nele no completamente? romance, sim, o protagonista não sou eu, ele Sim. tem um monte de elementos Mas meus. tudo que está ali foi você que escreveu. É isso, assim. exatamente, claro. Jurandir. Numa recente entrevista ao Jornal Valor, o senhor disse, abre aspas, que as pessoas andam falando demais, fecha aspas, eu também acho. Mas não estão só falando muito, estão escrevendo muito também. Agora, todo mundo tem ou quer ter um blog, uma coluna, um site. Se todos falarem e escreverem tanto, não corremos o risco de ficar sem leitores e sem pessoas para ouvir na mais completa incomunicação? Pois é, ainda não estamos lá, mas, de uma certa forma, a proliferação das vozes eu gosto. Eu acho que eu não consigo passar muito tempo nos blogs, ou em particular, até porque seria certamente chamado por isso, mas eu gosto, acho extraordinário viver numa época em que é tão fácil, graças à internet, para qualquer um postar, digamos assim, enfim, o que ele pensa e escreve num lugar onde outros possam lê-lo. Acho fabuloso, né? Uma mudança comparável ao que foi a diminuição do preço. Todo mundo virar ao mesmo tempo emissor e receptor de informação. Tudo bem, mas essas coisas se diziam no começo do século XIX, quando a impressão começou a ficar barata, então as pessoas se preocupavam que todo mundo imprimiria o seu panfleto. E daí? Tudo bem, está cheio de panfletos, alguns foram lidos, outros não. Jurandir. Vou contar? Jura. Bom, eu vou voltar ao teu romance, que eu li com muito interesse e que me lembrou de certos aspectos, aí eu queria ouvir um pouco a tua opinião, o Max Frisch e o Homo Faber. Né? Mas eu vou te dizer o que é que eu pensei. Mesma ideia, a mesma procura da identidade, as mesmas viagens, os mesmos deslocamentos, a mesma impressão de desterritorialização, de não estar em nenhum lugar, mas buscando a si, né? Sim. Só que aqui eu penso que essa tua profissão de quinta colunista e de psicanalista, você tempera com alguma coisa que eu não encontro, por exemplo, no Frisch, onde existe um drama, uma tragédia, existe peso, né? Ou então em Philip Roth, por exemplo, quando ele vai atrás da marca humana, daquele resto que você está sempre trazendo à tona, que a gente quer esconder e que você traz. Porque o Frisch é muito amargo, né? E eu acho que o Philip Roth também é muito pessimista, quando revela aquilo que da gente a gente não quer ouvir. Eu acho que a marca humana é um exemplar típico disso. Você meio que internece tudo isso. É evidente, né? O que os teus personagens, eles transitam, né? Num fio de navalha. Quer dizer, numa coisa muito tênue entre o que a gente poderia chamar de perversão, né? Ou que você podia chamar exatamente de inovação, de percepção nova das relações humanas. Então, como distinguir, por exemplo, entre uma coisa que seria o elogio do que a gente poderia chamar a perversão, digamos, uma espécie, né, de permissividade que o mundo atual tem, e uma conduta como a do teu personagem, que transita, né, eu não vou dizer que é para poder não matar a curiosidade e o leitor ler, que transita numa espécie de fio de navalha muito delicado, e a impressão que a gente tem é que, bom, você está ali diante do humano, se reinventando e da melhor maneira possível, criando laço, tecendo uma outra maneira de ver as coisas, retomando a história, retomando a filiação, em suma, sendo plenamente humano, e com uma coisa extremamente simpática, aí é que vem a provocação, e que eu acho muito cristã. Opa!
como italiano, não tenho problemas com isso, não. Veló, que é justamente essa espécie de abertura, né, que Paulo, São Paulo, inaugurou na cultura do Ocidente. Que é essa ideia de você estar receptivo a quem não é de sua tribo. E qualquer novo que apareça, ou seja, por mais diferente que seja, se for publicano, se for adúltero, se for isso, aquilo outro, grego, romano, qualquer coisa, tem direito a participar da ágape, da caritas, dessa espécie de amor. Então, eu acho que, no meio disso tudo, algumas pessoas perguntaram o que fazer, evidentemente nenhum de nós sabe, né, diante desse receptividade ao individualismo. Uma das coisas, pelo menos no romance, você mostra, é que se a gente tem uma espécie de fio ético, a gente não corre o risco de se perder. A gente pode ser extremamente receptivo a qualquer novidade individual, sem perder a possibilidade de construir laço, de alargar nossa percepção, de alargar nossa receptividade para o outro. Eu li seu romance assim. Então, escuta, primeiro, estou muito feliz que você tenha lido o romance, é a coisa que mais quero. Segundo, eu acho que tem um dado a mais, de alguma forma, na mesma direção, que é, por outro lado, é também um romance de tipo tradicional, no sentido em que é a história de uma transformação e de uma transformação pelo amor. Isso. E o amor é o único grande agente de transformação. O amor pelo pai, pela mãe, pelos outros, pelos companheira, pelo companheira. Por Nicoleta. No caso também. Mas é o grande agente de transformação subjetiva. Por isso que psicanálise e psicoterapia passam pelo que se chama transferência, porque sem aquilo não tem transformação possível. Por outro lado, tem essa frase que me vem em latim, mas vou logo traduzir, o Mário Servo vai traduzir, que é omnia munda mundis, ou seja, tudo que é limpo, digamos, é autorizado e possível aos limpos de coração, ou seja o pecado não está necessariamente na qualidade de tal ou tal outra prática, ele está muito mais numa posição subjetiva, ou na posição subjetiva de quem vive. Eu sempre pensei que um dos pecados mais graves, eu e a torcida dos Corinthians, dos teólogos da Idade Média, que o pecado mais grave contra Deus é a tristeza, é a assídia, né? Que era o grande pecado dos monges. É, claro. A preguiça mental. Mas que é relativa a ela, porque tem uma coisa que Deus não tolera e que a gente, considerado o esforço que ele fez para criar tudo isso, que a gente não seja alegre, né? Então, isso é péssimo. Então, uma certa alegria de viver, que seja devida a Deus ou não, é um compromisso com a vida. Tem um outro laço, um outro traço muito importante, que para mim é muito importante, e que é a alegria que me dá a beleza. A arte, a beleza, e não é necessariamente a arquitetura da Renascença, pode ser também a arquitetura de uma nova construção em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo. A beleza pode ser qualquer coisa, a qualquer momento. A beleza é uma coisa que me dá uma profunda alegria em uma série de circunstâncias. A velha e boa sublimação freudiana. É? A velha e boa sublimação freudiana. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Você leu telespectadores, espera um pouquinho. Telespectadores. Aproveitando então, falando de romance de Freud, a Lauren Kovala de Bauru pergunta: partindo da obra de Freud, Romances Familiares, é possível ter outra formação das fantasias com o advento da mídia? Que reflexos isso traria às relações afetivas e familiares? Peraí, não entendi a pergunta. Se é possível, a partir de Freud, ter uma outra formação das fantasias com o advento da mídia? Mas a mídia é uma fantasia, não é? Não sei responder essa pergunta. Eu precisaria que o ouvinte, não é o espectador, que me dissesse mais sobre em que direção ele está pensando. Eu acho a pergunta interessante, mas não sei bem responder. Eu acho que as nossas fantasias mudam, são extremamente plásticas.
Aliás, falando nisso, né, eu escrevi um romance, é uma ficção, mas a ficção faz parte completamente da realidade, né? Quando a gente se apaixona, eu não sei se é realidade ou ficção, né? É sempre um pouquinho ficção. Mas a mídia não acaba formando isso? Eu acho que é isso que ela quer dizer. Se isso não acaba manipulando as nossas fantasias? A mídia, tudo bem, a mídia e mais a torcida do Flamengo, só para homenagear, mas, quer dizer, a literatura, o cinema, todas as narrativas, mas não é que elas nos influenciam, é que elas funcionam como um imenso repertório dos possíveis. Sem tudo isso, estaríamos completamente perdidos. Como é que um adolescente vai saber onde é que se coloca o nariz na hora de beijar a sua namorada na boca? Tem que ter visto isso no cinema em algum momento. Quer dizer, como é que a gente declara o seu amor? Sem cinema e literatura, caramba, imagine você, sem nada disso, zerando as ficções, você vai ser difícil. E contando no teu romance, tu falou numa entrevista sobre o teu livro que, de certa maneira, tudo que tu escreveu até hoje foi um desvio e um aprendizado para esse romance. É o que penso mesmo. Eu queria saber por quê e se não é tudo ficção, né? Se a vida da gente não é... Sim, claro, tem parte disso. Primeiro tem um fato histórico, é que a única coisa da qual eu sei com certeza que eu queria ser, desde que eu era verdadeiramente criança, era escritor de ficção. Aos 9 anos, a primeira coisa que eu escrevi foi um conto que foi recusado pelo jornal, o Corriere dei Piccoli. Rejeitou o meu conto, até porque eu não mandei como sendo um jovem leitor de 9 anos, mandei como se eu fosse o Clovis Rossi, entendeu? Então... É por isso que foi rejeitado. Mas não assinei com o teu nome. Mas, enfim, eles acharam que eu era um cara que queria viver disso, eles acharam que não era legal. Então, quer dizer, a coisa que verdadeiramente eu queria ser. Aos 18, 19 anos, até lá eu continuei escrevendo ficção. Daí teve um desvio que passou pela universidade, 2 universidades de formação psicanalítica, comecei a escrever nos jornais, L'Unità, Rinascita, depois revistas acadêmicas, depois comecei a escrever ensaios, psicanálise, enfim, e vai andando. E sabe o que? O fato mais interessante é o seguinte, eu publiquei muitos livros, quer dizer, muitos, não sei se são muitos, mas devem ser 11 nessa altura, alguns em italiano, outros em francês, outros em português, italiano, espanhol, caramba, bom. Todos até aqui, enfim, digamos globalmente, ensaios, né? Alguns relativamente controvertidos, em que eu tinha ideias que não eram necessariamente a ideia da turma para a qual eu escrevia, então eu podia me sentir um pouco, vamos ver como é que eles vão reagir, bom. Mas eu nunca me senti tão profundamente exposto quanto o dia que saiu o meu romance, o que foi 10 dias atrás. Que foi muito estranho, porque afinal é uma ficção, quer dizer, um protagonista, tem alguns traços que são meus, claro, evidente, mas não é entendeu? Não é uma autobiografia, não tem nada a ver com isso. É que uma ficção é um negócio muito estranho, um negócio que se você não tivesse escrito não existiria. Um ensaio é um negócio onde você lida com ideias dos outros, fatos que aconteceram, dialoga, esse diálogo existia antes de você falar. Aquele objeto é um objeto totalmente absurdo, só existe porque você passou 2 anos escrevendo aquilo. Contar? Você se sentiu como? Contar? Me senti representado por aquilo. Por mais que justamente não seja de nenhuma maneira uma autobiografia. É bom ou assustador? Bom e assustador. E do ponto de vista psicanalítico, você resolveu a tua questão? Qual questão? Que era a declaração do teu pai, sem resposta. É uma certa solução, porque no fundo, se existe uma mensagem do ponto de vista psicanalítico no livro, é que os enigmas da vida não encontram respostas em saberes arcanos antigos e esotéricos. Na história dos nossos ascendentes, a gente, em geral, encontra, sobretudo, impedimentos para viver. E que sobretudo, desculpe? A solução dos enigmas da vida está na própria vida, na coragem de desejar e amar
e de tocar a vida. Em vida. relação a isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou numa das entrevistas, eu não lembro mais qual, que você se tornou um desterrado porque era difícil se identificar com o país que perseguiu seu pai. É verdade. Sim. E essa frase me tocou muito. Né? Então, o que no teu livro você retoma, né? Disso, Escuta, né? Desse primeiro momento, né? De é um fato importante, escrever o livro e publicá-lo, mas o fato de escrever o livro teve em mim um efeito muito grande, que eu redescobri a Itália, verdadeiramente. Eu comecei, quando voltei para a Itália, que foi uns 2 anos e meio atrás, a primeira vez, para visitar aquele lugar mencionado pelo meu pai e depois para fazer uma viagem de locações. A partir de então, comecei a voltar e me foi possível amar a Itália de novo, de uma maneira nova. Durante muito fiquei longe, não só depois da morte dos meus pais, mas mesmo antes. Eu ia lá para visitá-los, para ver eles. Eu me mantinha muito à distância. É uma besteira, né? Porque claro que eu sei fazer a diferença entre um governo e uma nação. A Itália não tem nada a ver com os 20 anos do fascismo, mas isso é fácil dizer, mas de fato, para mim, esse fato de que o país, embora em uma específica circunstância histórica, quis a morte do meu pai, é uma coisa que certamente comprometeu a minha capacidade de me identificar com uma nação. Aliás, eu não gosto de me identificar com nação nenhuma, né? A minha aspiração é ter um dia um passaporte de apátrida. Não sei se você consegue. Olha, não tem, viu? Não existe. Não tem. Fazer uma pergunta sobre amor. E vou te falar uma coisa, o sonho de toda pátria é ter um passaporte. A Mônica me censurou. Não sei se Estou brincando. Eu peço que você deixe a pergunta para o próximo bloco. Pois porque agora a gente vai para mais um intervalo. Nós voltamos já com a entrevista de hoje, que também é acompanhada na nossa plateia por Fernanda Colonese, psicóloga clínica e psicanalista, Hélio Alves, psicólogo e doutor em psicologia clínica pela USP, Ana Verônica Maltner, psicanalista e colunista da Folha de São Paulo, e Estela Leopoldo e Silva, jornalista, analista de conteúdo de TVs educativas. Até já. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o psicanalista, psicoterapeuta e ensaísta Contardo Caligares. Contardo, também numa das entrevistas que estão no material distribuído pela produção, você diz que, para sua surpresa, você ouviu do seu pai que o que ele odiava no fascismo era a vulgaridade. Uhum. E você, numa outra entrevista, disse que uma marca da cultura brasileira é a vulgaridade. Onde que a cultura brasileira é vulgar e onde o fascismo era vulgar? Não disse. Disse que a um dado momento que o homem cordial estava sendo substituído pelo homem vulgar, e estava me preocupando com isso. Mas isso, para dizer a verdade, a vulgaridade... A entrevista tem 10 anos, foi concedida ao José Castelo, no estado de São Paulo. Não, mas digo, a vulgaridade é uma tendência natural. Se eu tivesse que dizer onde está a vulgaridade hoje, por exemplo, na turba do pega e lincha, na frente ou diante da casa, em frente da casa da delegacia do Carandiru, isso é o protótipo do que eu chamo uma vulgaridade absolutamente intolerável. Em geral, aliás, eu acho que turbas e multidões são quase sempre vulgares. É muito raro que uma turba não seja vulgar. E no fascismo? E no fascismo? Onde será que seu pai localizava? Via a vulgaridade? Mas escute, primeiro porque o fascismo tinha expressões de massa absolutamente extraordinárias, de turba verdadeiramente. Segundo, porque quase todos os fascismos são situações em que as pessoas abdicam suas responsabilidades individuais e procuram
no conformismo, como teria dito Bertolucci, num título famoso, e procura no conformismo um pouco de descanso às dificuldades de praticar o foro íntimo, se perguntar, por exemplo, o que é certo ou o que é errado, que é uma pergunta que é sempre muito complicada. Então, ir com os outros, de que lado vai a turba, eu vou para lá. Essa é a vulgaridade. Tá bom. Clóvis, não, é o Clóvis Ross. Apresentado aqui no programa, não adianta. Né, como um ensaísta versátil que se dedica a pensar o Brasil. Eu? Eu pensava que você era apresentado. O que o senhor tem pensado o Brasil ultimamente? O que mais te chama a atenção no Brasil nos dias de hoje? Eu não sei, não sou mais muito bom. Se tivesse que falar para um estrangeiro, um amigo teu da Itália que viesse aqui amanhã, o que você diria eu primeiro, certamente lhe diria, por exemplo, que muito do que eu pensei, não do que eu vi no meu primeiro contato com o Brasil, inclusive naquele primeiro livro que eu escrevi de impressões em, acho, 89, da minha chegada no Brasil, o que eu vi, percebi, aliás, hoje nem seria capaz de perceber porque sou brasileiro demais para isso. No estrangeiro sempre tem um lugar, um olhar um pouco diferente, mas muito do que eu pensei naquela época eu reformularia. Por exemplo, lhe diria, olha, não tente ler o Brasil a partir da Europa. Nem a partir dos Estados Unidos, mas ainda menos a partir da Europa. Ou seja, não tente ler essa realidade como se fosse, sabe, tipo, o que falta aqui para que esse negócio funcione? Não, aqui não falta nada. É um negócio com coisas específicas e diferentes que funcionam de uma maneira diferente. Aliás, em nenhum lugar falta nada. Nenhuma cultura pode ser lida a partir do fato de que lhe faltaria um pedaço que está na outra, que geralmente é a da gente, né, ou de onde a gente vem. É o próprio da posição etnocentrista. Mas hoje, o que te marca mais no Brasil de hoje? Uma característica do povo, do país, do Estado brasileiro? O que marca o Brasil hoje? Se tivesse que resumir isso para um estrangeiro. Escuta, eu continuo achando que o Brasil é um país onde o debate intelectual é extremamente interessante. E a prova disso, o debate que vocês estão me proporcionando. Mas não, sério, eu acho que é um país onde debater, discutir as ideias é não só possível, mas interessante. Acho que é um país, sem dúvida, muito melhor do que o país no qual eu cheguei, de muitas maneiras. Primeiro, concretamente, isso não há dúvida nenhuma. Concreta, praticamente e materialmente, para uma quantidade de brasileiros. Eu não estou falando só da melhoria real e efetiva das condições financeiras. Estou falando de um sentido de cidadania ativa que também está se formando. Claro, vai levar muito tempo a história do Brasil. E o que não te agrada no Brasil de hoje? O que não me agrada? Que incomoda. O que não me agrada são as coisas muito parecidas com as coisas que não me agradavam quando cheguei, mas que são, por exemplo, o jeito... Freud tinha a expressão, uma expressão interessante para designar o lado mais triste da aparente cordialidade das classes privilegiadas com as outras, né? Freud contava essa piada de alguém que diz, ele me tratou, querendo dizer, ele me tratou de um jeito familiar, me tratou com familiaridade, ele diz, me tratou com um jeito familionário, né? Que é familiar, mas era bem claro que ele era milionário. Então, esse tipo de relação, ela ainda existe, essa distância ainda me incomoda, em uma série de circunstâncias, e certamente só pode me incomodar, porque primeiro a distância real é muito grande, a distância de educação, de participação social e política ainda é muito grande. Isso talvez ainda seja a coisa que mais me incomoda, mas é difícil, porque eu não gostaria de falar do que me incomoda, entende? Porque, por outro lado, eu acho que isso também está mudando. E acho que também está mudando a sensação, a pequena, nascente sensação de uma comunidade de destino, do fato de que, afinal, esse aqui é um barco só. E eu acho que ela está muito mais presente do que 20 anos atrás. Sentimento de nação que está surgindo, é isso? Exatamente. Darcy Ribeiro falava em Nova Roma. Darcy Ribeiro dizia, Nova Roma.
Pela diversidade, isso sim, espero que a gente não queira... Não tem o mesmo destino. Não, sobretudo que não tente criar um novo império invadindo o Paraguai, por exemplo, não sei, coisa que já foi feita, aliás. Contato. O Gilberto Ferreira, de Piracicaba, disse que trabalha há 10 anos na Polícia Militar em São Paulo e algumas vezes o senhor abordou a questão da polícia em seus artigos. Ele pergunta se a polícia brasileira é um retrato da sociedade que a mantém. Eu acho que, de uma certa forma, qualquer polícia é um retrato da sociedade que a mantém, em todos os sentidos. Qualquer polícia tem o que há de melhor e de pior na sociedade que a mantém. Acho que a polícia brasileira tem um problema a mais comparado com, por exemplo, a polícia norte-americana, ou é que a gente só terá verdadeiramente uma polícia no dia em que ser policial seja um ideal possível para uma criança de classe média sem que ninguém ache isso engraçado. O dia que uma criança dos Jardins ou de Higienópolis vai poder, aos 8 anos, dizer eu quero ser policial, e ninguém vai dizer meu filho, pense em outra coisa, bom, naquele dia nós teremos polícia. Falando em criança, Contato, você disse que hoje você não diria algumas coisas que você disse no teu primeiro livro. No entanto, eu achei que você foi muito feliz num dos teus artigos do primeiro livro, quando você fala da criança brasileira, né? Que acho que precisava de um olhar estrangeiro para dizer isso. Sim, me lembro. Eu não lembro exatamente os termos que você usou na época, mas eu fiquei com isso desde aquela época na cabeça, que você dizia que a criança brasileira ou é o reizinho ou é o dejeto. Né? E eu concordo profundamente com você, né? A essa criança rei de classe média que não pode se autorizar a ser policial, que não pode se autorizar, que é de uma má educação, como eu raramente vi algo parecido, né? Quer dizer, uma falta de civilidade e, por outro lado, a criança dejeto. Voltamos ao início do programa, né? Certo. A Isabela, aquele menino que foi marcado, a Foga, aquela que foi torturada, né? Quer dizer, essa insistência, será que tem um outro lugar para a criança brasileira entre o reizinho e o dejeto? Nós que nos gabamos tanto de saber cuidar e amar das crianças, né? Eu espero que sim. Na verdade, sabe, a criança rei, a criança como sendo verdadeiramente a que nós encarregamos de ser a representante de todas as nossas frustrações para, enfim, obter todas as gratificações que nós não tivemos, ela está longe de ser um fenômeno só brasileiro. Esse é um pouco o trend mundial em matéria de crianças, né? É uma das razões pelas quais, aliás, quanto mais as pessoas são abastadas, tanto menos crianças fazem, né? Então, porque tem que se concentrar em tornar especialmente feliz o show que aquela criança única ou aquelas duas vão produzir para a gente. Mas nisso eu não sei se é uma mudança minha, mas eu tenho uma certa tendência em pensar no meu comportamento. Eu acho que me tornei mais indulgente com as crianças mimadas. E me tornei capaz de ver que, afinal, isso não as impedia de ver um pouco a complexidade do mundo. Me tornei também, isso foi com o tempo de Brasil, muito menos assustado na minha relação com as crianças dejetos. Então, digo muito menos assustado, porque assustado é isso, né? Aquela coisa, chega no farol, fecha o vidro, pô. Então, enquanto não, a tendência é abre o vidro, troca uma palavra, escuta, para o carro, se for necessário, conversa. Então, Jurandir diria que eu sou cristão, que aliás, sim. Contar. Paulino, eu tenho uma coisa só. Nós estamos muito no fim do programa. Mas eu quero ouvir, você pode ser? Uma coisinha? Não, imagina, nenhuma palavra. Então, o programa, agora o tempo vamos dizer, é inelástico, é impossível aumentar. Tudo bem. E eu queria fazer uma última pergunta. Você falou várias vezes em Freud durante a entrevista, algumas vezes. O que na sua opinião, foi vamos dizer, a maior contribuição, o ponto em que Freud foi mais percussiente e agudo e que garante, afinal, a presença dele na cultura há mais de 100 anos?
A ideia de que a subjetividade humana é feita de conflitos, que podem ser negociados de maneira mais ou menos custosas, mas sempre de conflitos. E que o que nós somos em qualquer instante da vida é sempre um certo compromisso, bom ou ruim, mas um certo compromisso dos nossos conflitos. Muito obrigada. O Roda Viva vai chegando ao fim e queremos agradecer, como eu já fiz, a presença do psicanalista Contário Caligares e da bancada de entrevistadores e da plateia que nos acompanhou. Agradecemos também sua atenção e colaboração, lembrando que as perguntas de telespectadores que não foram apresentadas durante o programa serão encaminhadas ao nosso convidado. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 10h40 da noite. Boa noite a todos e uma boa semana.